Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa sessão Jornal Club. Vamos falar um pouco sobre hemoglobinopatias. É um tema bastante abrangente, é um tema bastante amplo. Nós podemos ficar dias a falar sobre hemoglobinopatias e mesmo assim não esgotar o tema. Mas pronto, tentei resumir da melhor maneira. Vamos fazer uma introdução, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico laboratorial e clínico, tratamento e algumas recomendações. Isso. Não é isso? Ok. Ok. A doença foi descrita no início do século XX nos Estados Unidos, mas no continente africano ela já era conhecida e era conhecida há vários séculos e recebia nomes de onomatopeias de dor. Ogbange, uma expressão difundida em África que indica a reencarnação de um processo maligno. Referia-se às crianças doentes com essa patologia, com hemoglobinopatia. Criança Ogbange era tido como um espírito que atormentava crianças de determinadas famílias. Por quê? Porque, em princípio, os pais eram portadores de hemoglobinopatias, eram assintomáticos, e quando fizessem os filhos, faziam uma criança doente, com bastante dor, com aquelas características que nós sabemos da doença falciforme, e então eram tidos como espíritos do mal, espíritos do mal. Na África Ocidental, ela ainda é relacionada, é chamada por nomes relacionados à dor por causa das crises que esses pacientes apresentam. Nós temos aqui as hemoglobinas humanas nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Nós sabemos, o sangue é constituído de hemácias, que é a parte e de hemoglobina. A hemoglobina faz parte da hemácia. E a alteração que nós vamos estudar é na hemoglobina. Por isso, a intenção de fazer... Temos aqui os locais de eritropoese da hemoglobina, temos o saco embrionário, onde na fase de concepção são formadas as hemoglobinas, ou existe a eritropoese, saco embrionário, depois o fígado, depois o baço, e a medula óssea ainda na fase de concepção, mas que posteriormente, após o nascimento, é o único sítio de eritropoese da hemoglobina. Nós temos aqui duas hemoglobinas na fase embrionária, hemoglobina HUE1 e HUE2, onde a 1 é a primeira hemoglobina embrionária, é predominante nas primeiras 4 semanas de gestação. A HUE2, composta também de dois pares de hemoglobinas, que até atinge o seu pico máximo na 12ª semana. A hemoglobina fetal substitui as hemoglobinas embrionárias, atinge a sua plenitude por volta da 12ª semana de gestação, mas continua até o nascimento, até a fase adulta. E no pós-nascimento, nós temos a hemoglobina A, que é a principal humana, é a principal hemoglobina humana da fase adulta, é constituída de 2 cadeias alfa e 2 não alfa, que é sintetizada a partir da 10ª semana de gestação, que mantém os seus picos próximo ao nascimento em cerca de 10%, e após o nascimento, a concentração da hemoglobina fetal está em torno de 80%, e a hemoglobina A, que é a hemoglobina de adulto, em torno de 20%. Vai diminuindo paulatinamente, vão invertendo os valores, mais ou menos no 6º mês de vida da criança, havendo uma concentração da hemoglobina de adulto de 96 a 98, e da hemoglobina fetal diminui, porque elas invertem. Ela nasce com mais F e com menos A, mas nesses 6 primeiros meses a inversão, a F diminui e a hemoglobina de adulto aumenta. E depois temos a hemoglobina A2, que também constitui de cadeias alfa e não alfa,
No adulto, atinge uma concentração de 2 a 2,5. Ela começa a formar-se na 25ª semana de gestação e atinge a sua concentração no 6º mês após o nascimento. Então, após o nascimento, nós vamos ter a hemoglobina A, a hemoglobina A2 e a hemoglobina fetal. Após o 6º mês, em princípio, ficamos com essas duas. A hemoglobina fetal pode ficar, mas com apenas 1%. Aqui nós temos a constituição da hemoglobina. A hemoglobina, como o nome diz, é formada de um grupo M, que são os 4 átomos de ferro, e grupo de globinas. As globinas a hemoglobina é formada de duas cadeias alfa e 2 cadeias não alfa. A hemoglobina é uma proteína que faz parte do glóbulo vermelho, formada por 2 cadeias alfa, 2 não alfa e o grupo M, daí a designação hemoglobina. Grupo M mais as globinas. Então, na hemoglobina A, que é a hemoglobina de adulto, nós temos 2 cadeias alfa e 2 não alfa, nesse caso, beta. A A2 temos 2 cadeias alfa, 2 não alfa, a delta, e na F temos 2 alfas e 2 gamas, ou seja, um par de cada. As hemoglobinopatias ou doenças da hemoglobina são de transmissão autossômica recessiva, são monogenéticas, quer dizer que têm alteração a nível de um gene, são das condições hereditárias mais prevalentes no mundo, caracterizadas por mutações dos genes das globinas, levando a alterações quantitativas da síntese ou a formação de hemoglobinas estruturalmente anormais, comprometendo assim a sua função vital. A doença falciforme é reconhecidamente um problema grave de saúde pública. O diagnóstico e tratamento precoce aumentam a sobrevida e melhoram a qualidade de vida desses pacientes. E são indivíduos que devem ser acompanhados regularmente por um serviço que tenha a capacidade de atendê-los, com todas as condições para atendê-los, daí a importância do cuidado integrado e políticas públicas para cuidar desses doentes. Então, esse grupo de hemoglobinopatias, elas podem ser divididas, como dissemos, classificadas em 2 grupos principais. São as hemoglobinopatias qualitativas, onde nós temos alteração da estrutura, como nós dissemos, temos uma estrutura anômala por substituição de um aminoácido e podemos ter a hemoglobina S, a hemoglobina C, a hemoglobina D, a E. Essas hemoglobinas são menos frequentes, são menos conhecidas, são menos estudadas, mas elas existem e vão aparecendo. É extremamente difícil para nós fazer o diagnóstico, mas elas existem. Agora, a hemoglobina S é a hemoglobina que todos nós conhecemos, sabemos que é a hemoglobina que dá o nome à doença e traz todas essas complicações. Temos depois as hemoglobinas quantitativas, classificadas a quantitações beta e alfa-talassêmias, e a persistência hereditária de hemoglobina fetal. As alterações quantitativas são observadas a nível da estrutura da hemoglobina, como já dissemos, por um gene mutante, e que vamos ter a hemoglobina C, D, L, e nós temos a hemoglobina S. Quando uma delas se junta à hemoglobina S, esse indivíduo é heterozigoto para hemoglobina S, então é denominado, diz que ele tem doença falciforme. Tem doença falciforme porque tem um S, porque tem hemoglobina S, apesar das outras. E quando a presença da hemoglobina S é homozigose, quando ele herda o S do pai e o S da mãe, ele não dizemos doença, dizemos anemia falciforme. Está aí a diferença. Doença falciforme, basta ter a presença da hemoglobina S e é heterozigoto. Só tem a transmissão do gene uma vez, ou de um dos pais. Quando tem a transmissão dos 2 genes, por ambos os pais, então nós estamos perante a anemia falciforme, que é a forma mais grave e mais frequente entre nós. Apesar das particularidades que as distinguem, essas combinações têm manifestações clínicas e hematológicas semelhantes e as condutas também são universalmente iguais, levando apenas em consideração o curso mais ou menos severo de cada uma delas.
As hemoglobinopatias estão distribuídas em todo o mundo. Aqui na América, essa coloração. Aqui temos a África, onde Angola está aqui com essa coloração. São nascidos vivos acima de 1.000 e 10.000 em Angola. Aqui, mais ao norte da Angola, Congo, por aí, acima de 10.000 a 100.000 nascidos com um gene de hemoglobinopatia. Eles também são muito frequentes na Itália, na Arábia, na Índia. Geralmente, esses são mais as talassêmias. Então, a OMS estima que 7% da população porta um gene de uma hemoglobinopatia, o que quer dizer que no mundo nascem 300 a 500 mil nascimentos por ano com uma alteração, com uma mutação de uma hemoglobinopatia, e mais de 300 desses doentes nascem em África. Temos uma prevalência de hemoglobina S na África Equatorial de 10 a 40%, na África Ocidental de 15 a 30%, no Uganda, numa tribo específica, 45%, e nos Estados Unidos, mais de 100.000 afrodescendentes portam um gene da hemoglobinopatia. Fisiopatologia. Como nós dissemos, é uma doença genética, hereditária, transmite-se de pai para filhos, e nós temos uma mutação a nível do 6º aminoácido da cadeia beta de globina, que troca o ácido glutâmico pela valina. Então, isso faz com que a célula deixa de ter a forma discoide e passa a ter aquela forma em forma de foice ou meia-lua. Consequentemente, tem déficit de oxigenação, vai haver polimerização da hemoglobina S em condições de desoxigenação, vai fazer a falsização da hemácia, diminui a flexibilidade, vai haver aumento da adesão nas paredes dos vasos sanguíneos, levando assim à vasoclusão, à hipóxia tecidular e lesão multiorgânica. Todos os sintomas que nós temos. Mais uma vez, trouxe aqui a hemoglobina A, como nós dissemos, 2 cadeias alfa, 2 beta. Aqui nós temos a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, que é a hemoglobina que todos nós devíamos ter, AA, com o ácido glutâmico na cadeia beta. Aqui nós temos a hemoglobina S, 2 cadeias alfa, 2 beta, mas no segundo condão da hemoglobina beta, em vez do ácido glutâmico, nós temos a valina. Então, por isso temos todas essas alterações. Não sei se conseguem ver ou se... amplia. Ok. Nós temos, pela alteração do ácido glutâmico pela valina, nós vamos ter uma hemoglobina com menos oxigênio. Então, uma hemoglobina desoxigenada, que vai haver polimerização, vai fazer falsização das hemácias, vai haver vasoclusão e, consequentemente, todas essas alterações. Dor, inflamação, isquemia, necrose, crises dolorosas, o síndrome mãos-pés, ou da tilite, dor abdominal, aqui, para dor. Para que mais? Outro lado, por favor. E depois, a alteração nos eritrócitos, com diminuição do potássio, do cálcio, desidratação. Vai haver depressão do óxido nítrico, vasoconstrição, ativação da inflamação, com piora da vasoclusão e dor, hemólise, que vai nos levar à anemia crônica, à icterícia, podendo ter colelitias, maior aderência ao endotélio, lesões microvasculares, processos inflamatórios intravasculares, com a ativação da cascata da coagulação e todas essas alterações, todas essas alterações que todos nós, creio que conhecemos em relação às alterações causadas, podemos ter a esplenia, podemos ter esplenomegalia, hepatomegalia, septicemia, são propensos a infecções, pela imunidade diminuída que tem, a dor crônica pelos processos consecutivos de infarto, e déficit de oxigenação, déficit de irrigação, dor crônica, retinopatia, osteomielite, fisa plástica, a medula deixar de produzir
úlcera da perna, insuficiência renal, todas essas doenças que estão aqui, que todos nós conhecemos, que têm fustigado os doentes com essa patologia. Ok. Como vimos, afeta todos os órgãos, então todos são chamados para intervir, para cuidar do doente com hemoglobinopatia. Temos o pediatra para a criança, a medicina interna para os adultos, os enfermeiros, que são o nosso suporte, sem eles nós não conseguimos andar. O psicólogo é de extrema importância para todas as doenças crônicas, porque uma doença crônica afeta o pai, a mãe, a família, os cuidadores, os profissionais, o doente. Então, o suporte psicoemocional é de extrema importância. Como nós dissemos, é uma doença da hemoglobina. A hemoglobina está dentro do eritrócito. O eritrócito faz parte do sangue. O sangue passa por todos os órgãos, então, afeta todos os órgãos, então todos são chamados a colaborar. Podemos ter a oftalmologia, nós podemos ter retinopatias, podendo atingir a amaurose, além das lesões da cabeça do fêmur, da ortopedia e cáries dentárias frequentes, tudo. Então, todos são bem-vindos na intervenção, na atuação desses pacientes. Diagnóstico laboratorial. Nós temos o hemograma, em princípio, é o primeiro exame que nós fazemos, que nos vai chamar a atenção, tendo em conta os índices eritrocitários, vai nos chamar a atenção para pensarmos ou não numa hemoglobinopatia e fazer os estudos complementares. Nós temos aqui a hematologia, detecção dessas hemoglobinas, e depois tem a biologia molecular que nos dá o diagnóstico de certeza para as outras alterações menos comuns, menos frequentes. Patrick, pensou isso? Vou diminuir um pouquinho. Tá. Vou diminuir um pouquinho, não. Pois, se nos chega um hemograma com esses valores, hemácias diminuídas, hemoglobina, hematócrito diminuído, a VCM aqui está aumentada, HC, mas não necessariamente estão aumentados, mas não tem que estar necessariamente. E o RDW aumentado, temos leucócitos aqui aumentados e as plaquetas também aumentadas. Temos leucocitose, trombocitose e anemia, e com aquelas... É um hemograma suspeito. Esse hemograma não está normal, então temos que procurar a causa, porque que ele está assim, né? Aqui temos outro hemograma também com 23 mil leucócitos, hemoglobina crepuscular alterada, plaquetas estão normais, hemoglobina baixa, os leucócitos aumentados. Então, também é um hemograma que não está normal, temos que procurar. Então, se temos essas alterações no hemograma, nós vamos fazer uma lâmina periférica, um esfregaço de sangue periférico. No esfregaço de sangue periférico, nós podemos ver aqui alguma hipocromia em algumas células, alguma anisocitose, diferença de hemácias, e temos aqui as hemácias falsizadas, em forma de foice. Então, claro, pensamos logo numa doença da hemoglobina. Pode não ser exatamente a anemia falciforme, mas pensamos numa doença da hemoglobina. Ok. Temos aqui as talassêmias, beta e alfa-talassêmia. Geralmente, eles têm diminuição desses índices. Uma hemoglobina, aqui está, uma hemoglobina normal, com uma VCM, HCM diminuídos, e tem uma A12 aumentada. A A12, em princípio, é de 1 a 3, ele tem acima de 3,5. Tem 3,5 acima de 3. Então, podemos pensar numa beta ou alfa-talassêmia. Aqui temos o fluxograma para diagnóstico laboratorial. Nós temos o eritrograma. Vamos fazer quantificação, dependendo das alterações, vamos quantificar, e
vamos fazer vamos quantificar as hemoglobinas, consoante o valor vai nos dar, se tiver uma hemoglobina A12 aumentada, uma F normal aumentada, podemos falar em portador de beta-talassémia. Temos que investigar os familiares, o cônjuge. Se tivermos uma A2 normal ou diminuída, uma F2 normal, vamos suspeitar de alfa-talassémia. E depois, aqui, focagem isoelétrica, temos teste de solubilidade, teste positivo, teste negativo. Então, esse estudo das cadeias vai nos dizer cadeias beta, cadeia... E esses aqui são presuntivos, né? Esses todos que estão em vermelho são presuntivos. São necessários outros estados para, de facto, confirmarmos o diagnóstico. E a biologia molecular vem resolver esse problema. Portanto, além de todas essas hemoglobinas que nós já dissemos, a gravidade da doença depende muito do sítio dos haplótipos da doença. Nós temos hemoglobina S do tipo Bantu, que é a mais encontrada entre nós, é mais frequente entre nós, com uma hemoglobina de 5 a 0,8, de maior gravidade clínica. Podemos aqui ver a BNI, 7 a 8 de hemoglobina, com uma gravidade um pouco inferior, mas também 3 cruzes, que é bastante grave. Senegal, com uma hemoglobina um pouquinho mais alta, 2 cruzes, Camarões também, uma hemoglobina 2 cruzes, árabe, indiano, saudí, os atípicos, que quase que não têm gravidade clínica. E então, nós, infelizmente, não sabemos, nós sabemos que o nosso é Bantu pelas características, pela gravidade da doença, mas não temos nenhum doente que fez um exame que se justificou que seja Bantu, que se determinou de facto o haplótipo do doente. Então, aqui são alguns exemplos de transmissão genética, não é? Nós temos aqui o pai, que é portador, a mãe que é portadora, ambos são portadores, quer dizer que ambos são assintomáticos, não têm queixas, não têm sintomatologia. Quando se juntam, o gene A do pai com o A da mãe vai fazer um AA, não tem doença. O A do pai com esse da mãe vai fazer um portador, é traço. O S do pai com o A da mãe vai fazer outro portador, é traço. E o S da mãe e o S do pai vai fazer um SS, que é o doente. Temos aqui outro exemplo, transmissão portador assintomático traço com alfa-talassémia. Vamos ter sem doença, portador assintomático de doença falciforme, de talassémia. Depois aqui vamos ter portador assintomático de traço e probabilidade de ter com doença com hemoglobina S e talassémia, né? Aqui temos outro portador com traço e com traço C. Juntando, nós vamos ter AA, AC, esse é portador apenas, AS também portador do S, e esse aqui é doente com doença falciforme porque tem hemoglobina S e tem hemoglobina C. Então, essas percentagens aqui embaixo são probabilidades, não é necessariamente o que acontece. É assim, não sei se a sorte, com um bocado de sorte, faz só todos as, ou então faz todos doentes, ou então faz uma mistura, mas essa mistura não é proporcional, não quer dizer que ocorra assim, 25 de portador, 25 não pode ter mais sorte, calhar saírem todos bem, pode ter menos sorte, saírem todos doentes e sair uma mistura que não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui é eletroforese, só para mostrar, esses são coisas mais raros. Aqui temos o AA, a hemoglobina corre só a nível do A. Esse aqui, AC. O SS corre só a nível do S e A2 que está em todas, né? E o AS corre no A, corre no S, tem o A2, o AS. Aqui temos a hemoglobina padrão AA, A12A, e depois as outras variantes, AS, SS, S-talassémia dupla e por aí adiante. Essas são as possibilidades quando ambos os progenitores, ou seja, temos dois progenitores AA, vão ter filhos AA. Temos um AA com um AS, vão ter filhos já AA e AS.
esses também nunca vão ter doentes. Por isso, mas eu tenho anemia falciforme, sou esse, vou fazer filhos, vou ter filho doente. Se tiver o cuidado de escolher o parceiro e o parceiro disser, não vai ter filho doente, vai ter filho portador. Esse vai fazer esse, não tem. Esse tem todas essas probabilidades que nós já vimos, de ter filho são, filho portador e filho doente. Esse com esse, portador e doentes. Esse não tem hipótese, vão fazer todos os filhos doentes, né? Então, é importante começarmos a pensar em prevenir, fazer o teste da eletroforese antes de pensarmos em fazer filhos para diminuir, porque com um bocado de boa vontade nós conseguimos diminuir ou mesmo acabar com a transmissão. Pois temos aqui, esse é uma triagem neonatal de doença falciforme, só para dizer, quando nascem, né, tem hemoglobina F, então, aqui estão da mesma maneira. Vão encontrar FS para anemia falciforme, vão encontrar FS para esse beta-talassêmia e FS para a persistência de hemoglobina fetal. Com essas características, não é? FS com A ou FSA com A baixa vai desse beta mais, anemia discreta, a hemoglobina S, FSC e FSD. Em relação às talassêmias, nós temos as talassêmias são a de quantidade, são as hemoglobinopatias quantitativas, onde vamos ter um portador silencioso quando nós temos apenas o gene, a perda de um dos genes da hemoglobina. Vai ter um hemograma normal e vai ser assintomático. A alfa-talassemia traço vai ter a perda em cada um dos genes de um par, vai ter 2, quer dizer que são 2 que perdem, então vamos ter anemia leve, assintomática, microcitose e hipocromia. A talassemia intermédia, ou hemoglobina H, nós temos perda de três genes, então vai ser uma anemia crônica com necessidade frequente de transfusão. É um doente que tem necessidade de transfusão. A hidrópsia fetal, esse é incompatível com a vida. Dentro das beta-talassêmias, nós temos a minor, pode ser qualquer uma, a beta 0, beta mais, anemia leve, microcitose, hipocromia, é traço, talassemia intermédia, essa vai ter sintomatologia entre esta e esta aqui, que é a talassemia major, com essas alterações em modos de anemia grave ineficaz, dependente da transfusão. Essa aqui vai ficar intermédia. Pode ter necessidade, dependendo da anemia, pode ter anemia intensa e ter muitas vezes necessidade de transfusão e a gravidade varia, né? Aqui, grave. Então, a sobrecarga de ferro, em princípio, não é só para a talassemia major, tá? Mas para todos os doentes que fazem muitas transfusões de sangue. Todos os doentes que fazem muitas transfusões de sangue correm o risco de fazer sobrecarga. Qualquer um deles tem anemia, portanto, é propenso. Aqui temos mais uma vez diferenciação laboratorial de cada perfil, diagnóstico SS, gravidade moderada a severa, hemoglobina entre 6 e 9, um hematócrito, VCM, hemácias em fossa e em alvo. Temos uma hemoglobina S acima de 80, 90, hemoglobina A2 inferior a 3,5, essa fala-nos a favor de diagnóstico de hemoglobina SS. A SC, nós temos uma hemoglobina melhor, 11, gravidade é leve a moderada, as hemácias são em alvo, caras em foice, tem uma hemoglobina S entre 45 e 55, C em 45 e 55, e a F em 0,2, 8. Então, também é uma hemoglobina, é uma heterozigose para hemoglobina C. Esse também quase que não vai ter sintomas. Esse beta leva moderada com uma hemoglobina de 11. Então, a lâmina, a morfologia vai nos dar vai nos ajudar a fazer o diagnóstico, né? Vai ter discreta hipocromia, microcitose, hemácias em foice, onde temos G em 50%, A em 15 a 30, F de 20. Esse beta leva moderada, acentuada hipocromia, microcitose, hemácias alvo e em foice.
50% DS a 85%, A2 maior de 3,5%. E há esse, que é assintomático, que mandam muitas pessoas portadoras de hemoglobina S para consulta de hematologia, sem necessidade nenhuma, gastam dinheiro, nós não fazemos absolutamente nada, e coitados dos doentes são muitas vezes encaminhados para a nossa consulta sem necessidade e só gastam dinheiro. Ok, como nós dissemos, nascemos todos com hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina, os doentes que nascem com anemia falciforme têm hemoglobina S, hemoglobina fetal. Quando a hemoglobina fetal diminui, porque o ciclo normal, diminui aí por volta do sexto mês, então aí começam a aparecer os sintomas dos doentes. Geralmente são crianças que os pais, ou pela primeira vez, vão à consulta porque inflamou os dedos das mãos ou dos pés, ou às vezes ambos, e outros já tiveram 2 episódios e os pais nunca foram ao hospital. Não, inflamou-se um bocado, depois ainda friccionam e piora a dor. Geralmente esse é o sinal inaugural da doença falciforme. Claro que nem todos abrem assim, outros com infecção, febre, anemia, mas muitas crianças, após os 6 meses de idade, é assim que abrem o quadro e que nós fazemos o diagnóstico. Então, esse é uma imagem de um doente com dor nas articulações. Pronto, essa é a carta da apresentação dos doentes com anemia falciforme, com doença falciforme. Depois, tem aqueles todos os sintomas que nós já vimos quando fizemos da fisiopatologia, icterícia, esplenomegalia, hepatomegalia, asplenia, todos esses sintomas. Mas esses doentes costumam desenvolver com algumas complicações agudas. Com algumas complicações agudas, que é a crise álgida, a crise de dor. Então, nós temos muitos pais que vão à consulta depois da criança estar com dor já uma semana, mas não trouxe. Não, ele também está sempre assim, ele já sente dor toda hora, então banalizam, mas é uma situação que requer cuidado, que requer atenção, porque acho que quando a dor começa, está a indicar-nos que existe um problema, então esse problema precisa de ser identificado e tratado para não termos consequências menos boas, não é? Então, temos crise álgica, a infecção, as infecções são frequentes, o sequestro esplênico, também nós temos tido muitas crianças com sequestro esplênico, muitas delas com menos de 4, 3 anos de idade. Nós tivemos uma criança com 2 anos que vivia em Malange e vinha de carro cada vez que tivesse um sequestro esplênico. Veio 2 ou 3 vezes, num ano ela fez 10 sequestros esplênicos e nós tivemos que convencer os pais a ficarem para fazer a cirurgia e foi uma luta convencer os cirurgiões, porque os cirurgiões operam essas crianças geralmente depois dos 4 anos de idade. Então, a menina tinha 2 anos, então foi um bocado complicado, mas pronto, conseguimos e a partir daí a menina nunca mais apareceu sequer por queixas. Mudaram-se para Luanda, mas nunca mais apareceu. Mas era uma criança que num ano teve 10 crises de sequestro. Síndrome torácica aguda, uma infecção, que também se não cuidada atempadamente, podemos ter consequências menos boas, e o acidente vascular cerebral, que também é frequente nesses pacientes. As complicações crônicas é a dor, alterações visuais podendo levar à cegueira mesmo, AVC e suas sequelas, cardiopatia, hipertensão pulmonar, necrose asséptica da cabeça do fêmur, que é uma situação bastante frequente nos nossos doentes e que nem sempre conseguem resolver porque as condições que vão aparecendo nos nossos hospitais não são as melhores para cuidar desses doentes quando eles têm necessidade de substituir a cabeça do fêmur, às vezes não há material, não há não sei o quê, então dificilmente conseguem. E as úlceras de membros inferiores, os doentes devem ser aconselhados a não usarem sapatos abertos, usarem sapatos fechados, principalmente as crianças, que é para não estarem a bater nas pedras, a fazer feridas nos membros. As feridas dos membros inferiores do doente com anemia falciforme são úlceras de difícil cicatrização.
que elas têm déficit de oxigenação, têm déficit de irrigação, então dificilmente elas curam. Eu estou na clínica, desde que a clínica abriu, e eu conheço um doente que está aqui na clínica com úlcera nos membros inferiores desde que a clínica abriu. Ele vem fazer curativo, dia sim, dia não, e as úlceras dele estão de mal a pior. Não estão a melhorar em nada. Então, são situações que nós podemos evitar. Quando podemos evitar, devemos fazê-lo. Então, complicações, anemia aguda, maior risco de infecção, sepsis, crises vasoclusivas, na doença falciforme. Aqui é a comparação da doença falciforme com a talassemia major. São as doenças que dão mais sintomatologias, são as mais severas. Então, todos os doentes com anemia falciforme devem fazer as vacinas, a imunização e a penicilina V desde a altura do diagnóstico até os 5 anos de idade. Controle da anemia com ácido fólico, quando necessário com transfusão. Isso aqui são para as meninas em idade fértil, para prevenir gestação, controle das infecções e, dependendo do número de infecções e complicações que os doentes vão tendo, nós podemos avaliar o transplante. A colação de ferro é um processo que deve ser feito quando os doentes têm aumento de ferro, mas, de facto, nós temos problemas sérios com a colação, com medicamentos para a colação de ferro. O aconselhamento genético para os familiares, para os doentes. Então, temos diagnóstico, vamos tratar. Beber água é uma das melhores coisas que o doente falciforme deve fazer. Quando nós falamos em polimerização, ele tem o sangue espesso. Então, a beber água ajuda a diluir. No calor, tem que beber mais água ainda, aumentar a dosagem de água. São crianças, geralmente brincam, a criança está a brincar com os outros brincam 1 hora seguida. O menino que tem doença falciforme, que tem anemia falciforme, deve brincar 15 minutos, meia hora, parar, descansar, beber água e depois continuar a brincar. Mas tem que descansar, tem que beber água. A alimentação é de extrema importância. Está aqui o feijão, ele pode comer feijão. É uma pergunta que os pais fazem muito, mas o meu filho pode comer feijão? Não pode comer feijão por quê? Não, dizem que criança não pode comer feijão. Pode comer feijão, é assim, eu depois, pronto, é que percebi porque as crianças que fazem transfusões frequentes, eles têm aumento do ferro. E como tem o aumento do ferro, todo mundo sabe que feijão tem ferro. Mas esquecem-se que a carne e o peixe também têm ferro. E pode-se comer tudo. Agora, o que vai aumentar o ferro é mesmo a transfusão de sangue, e se estiver elevado, há necessidade de tirar mesmo, de fazer medicação para aclarar, porque senão ele dá a outros órgãos. Então, como nós dissemos, a profilaxia é extremamente importante. Tem diagnóstico da anemia falciforme, vamos fazer penicilina oral. Por algum motivo, não pode fazer oral, porque... Então, pronto, pode fazer a penicilina injetável de 28 em 28 dias. A oral vai fazer todos os dias. Mas se não pode fazer a oral todos os dias, então vai fazer essa injetável por 28 dias. Faz alergia à penicilina, temos a opção da eritromicina, tá? E o ácido fólico, que é o nosso complemento por causa da anemia. A vacina, não podemos descurar da vacina. É de extrema importância. Além das vacinas do calendário vacinal, do nosso calendário, que é muito pobre, não podemos esquecer os pneumococos, os meningococos, a vacina da gripe. A transfusão sanguínea, pronto, está aqui, é um recurso que nós usamos muitas vezes, dependendo da complicação do doente, principalmente para aquelas complicações agudas, sequestro esplênico, a primeira coisa que temos que fazer é transfundir, e podemos usar a transfusão, quer de forma simples, quer como ex-sanguíneo ou transfusão, dependendo da complicação. Se nós tivermos um síndrome torácico agudo, se calhar, em vez de fazer transfusão simples, ou um AVC, em vez de fazer transfusão simples, vamos fazer uma ex-sanguíneo transfusão. São as opções. Temos várias opções de transfusão.
mas o sangue tem sido nosso aliado no tratamento desses pacientes. Depois, quando estamos a falar de tratamento, falamos de água, não é medicamento, falamos de comida, não é medicamento, mas também temos outras técnicas. Nós estamos habituados, os países mais desenvolvidos, os países asiáticos usam muito técnicas de relaxamento e massagem, e acupuntura, a hipnoterapia, mas já há muitos países na Europa, na América, que isso faz parte do tratamento, como a gente chama, tratamento integral, principalmente as técnicas complementares e integrais, principalmente os doentes de doenças crônicas. Técnicas de relaxamento, massagem, educação adequada aos pacientes, familiares, cuidadores, suporte psicoemocional de qualquer pessoa, qualquer família é abalada por essa situação, deve ter um suporte psicoemocional. A acupuntura e a hipnoterapia ajudam a minimizar a sintomatologia. Tratamento farmacológico, hidratação, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios não esteroides, antibióticos para as infecções, para os quadros de dor, de ansiedade, os ansiolíticos, e a hidroxiureia, que veio fazer uma diferença abismal no curso normal desses pacientes. É uma droga que é um quimioterápico que foi estudado para outras coisas, mas que depois chegou-se à conclusão que faz um bem enorme nesses doentes, diminui o número de crises, aumenta a hemoglobina fetal, aumentando a hemoglobina fetal, diminui a hemoglobina S e diminui as crises de dor, as crises de hospitalização. Agora, tivemos um medicamento aprovado bem mais recentemente, o estudo SUSTAIN, crizanlizumab, é um anticorpo monoclonal, onde foi feito um estudo durante 52 semanas, um estudo duplo cego, onde sim, os doentes fizeram essa dose, semana 2, 4, até 52 semanas, e comprovou que reduziu significativamente as crises vasoclusivas, as crises de dor, diminuiu os dias, a média anual de dias de hospitalização, reduziu a frequência de episódios, independentemente de estarem em uso da hidroxiureia ou não, e do tipo da doença. Esses foram alguns dos efeitos adversos: náuseas, dor nas costas, febre, incidência. Só que esse medicamento tem esse valor. 10 mililitros, 10 mililitros de uma ampola tem esse valor. Reduz significativamente, mas tem esse sinal. 2.592, anda aí à volta disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. No Brasil, isso são 10 mil e tal reais, 2.592 dólares. Então, doença falciforme, tem cura ou não tem cura? Eis a questão. Não tem cura, né? Ok. É um pouco difícil, né? Tem cura, sim, senhor. Tem o transplante de medula óssea, de medula não, de células-tronco. Pronto, nós dizemos medula óssea, mas é de células-tronco. Então, o transplante. Só que nem todos os doentes são elegíveis para transplante de medula ou para transplante dessas células. E, como todo ato médico tem a sua consequência, tem os seus prós e tem os seus contras. O transplante também tem os seus contras. É assim, um transplante em Angola, onde a maior parte da população não tem água potável, onde tem muitos mosquitos, é assim, é um candidato, se ele viver cá, com as condições que nós temos, é extremamente difícil. Pelo menos aquela fase do transplante, ele tem que estar num sítio bem resguardado, onde de facto possa usufruir do efeito do transplante, para não ter efeitos contrários para o que ele foi proposto, não é?
Nós tivemos, por acaso, uma doente, uma senhora, que fez a primeira filha e tinha anemia falciforme. Para a sorte dela, o marido trabalhava na Chevron não, Elf, e foi para a França. Lá em França, ela fez outra filha, que era portadora, e era compatível com a filha mais velha e fez o transplante. Então, ela ficou com duas filhas portadoras. Não satisfeita, fez mais uma filha, que nasceu AA. Então, topo de gama. Era para fechar já com chave de ouro. Não. Ela decidiu fazer mais uma filha que nasceu SS. Agora ela tem os outros filhos, duas portadoras, uma AA, e tem uma filha doente. E ela estava pensando em fazer o rapaz. Então, nunca mais apareceu na minha consulta, porque eu estava muito zangada com ela. Então, não sei se já fez o rapaz ou se não. Então, pronto, a opção de tratamento é transplante de células-tronco, sim, senhor, cura a doença, mas é preciso que a pessoa consiga ter, que haja os imunossupressores, e a pessoa consiga se manter bem depois do transplante. E depois, a menina, de facto, tinha uma vida, ela ficou lá o tempo todo em França, né? Mas depois que veio, estava bem, sem problemas nenhuns. Então, prevenção. Como é que nós vamos minorar os problemas? Proteção imunitária, redução do risco infeccioso, promover aleitamento materno, promover a entrada tardia na creche, porque nós sabemos quanto mais novos as crianças são, mais propensas à infecção, então quanto mais tarde elas entrarem, e sabemos que a creche também, pela população, acaba por ter mais infecções, então quanto mais tarde entrar, melhor. Medidas que reduzam o risco de crise vasoclusiva, evitar desidratação, calor excessivo, frio, esforços que levam à fadiga, elucidar sobre os sinais de anemia, saber ver quando a mucosa está um pouquinho mais branca, a dor, tem que dar analgésico e reforçar a hidratação, se não passar tem que ir ao hospital. Não pode banalizar e achar que ele já está habituado a sentir dor e que é normal, não é? Frustração com aumento do volume do abdômen, há um risco grande de sequestro esplênico. Sequestro esplênico é das situações que mata muito rápido, porque assim, o sangue todo, assim, subitamente desaparece, vai nos dar um aumento de volume, vai todo para o baço, e se ele não for transfundido, as opções, o desfecho não é bom. Alterações neurológicas com risco de AVC também é uma avaliação, deve ser urgente. Então, algumas recomendações. Seguir as orientações médicas, retardar a ida para a creche, dar ao bebê o antibiótico até a idade que está preconizado, dar o ácido fólico, procurar atendimento médico a cada sinal de alerta, oferecer bastante líquido, principalmente nos dias quentes, manter o bebê agasalhado em dias frios, se necessário com touca, luvas e por aí adiante. As infecções, esses doentes têm muitas cáries, as cáries têm que ser tratadas, não podemos... não, ele está sempre... Vemos doentes com anemia falciforme, com 6 anos, com os dentes todos estragados, então é uma porta de entrada, é uma infecção que ele pode acarretar e que pode ter um desfecho menos bom. Calendário vacinal, com o curso das vacinas que nós não façamos, controlar o tamanho do baço, manter uma boa alimentação e o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, o que é? Lá fora, os evoluídos casam e depois dizem, não, pronto, se temos esse problema, não vamos fazer filho. Mas aqui em África é complicado, a nossa cultura é um pouquinho... Então, o que se aconselha? As pessoas a fazerem o teste de eletroforese antes de decidirem fazer filho, mas não é já com exame, com casamento marcado, que depois já as famílias já deram o terreno e o gerador, e depois vai dizer que vai fazer o teste, vai fazer o teste. Mas eu já dei, já não dá mais para desfazer, não dá mais para casar. É assim, não dá mais para ficar. Temos que se nós todos levarmos a sério essa luta, nós conseguimos acabar com a anemia falciforme.
Porque se eu sou portadora e tiver a me juntar com um não portador, um AA, não doente, eu nunca vou ter filhos doentes. Então, e vamos passando essa mensagem. O doente quer ter filhos, junta-se com uma pessoa AA. Também não vai fazer portadores. Então, os portadores que ele fizer têm que passar a mensagem que tem que se juntar com alguém AA para não fazer. Então, é uma cadeia que, com boa vontade, se todos nos unirmos nessa luta, nós conseguimos evitar com que, de facto, continuem a nascer crianças com anemia falciforme. Tá? Então, queria que todos nós refletíssemos sobre essa frase, é uma das frases mais célebres de Francisco Xavier. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Os doentes já estão aí mesmo com anemia falciforme, estão. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, não é? Então, muito obrigado, bom dia a todos. Não percebi, não percebi. Ah? Quanto tempo? Também. Uma... Eu queria só saber, né? Nossa experiência aqui, temos bastantes casos de talassemia. Ok, ok. Nós pensamos. Ok. E então, o que mais predomina aqui mesmo é SS. Viram para Sim, 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 sim. A última pergunta. A minha última pergunta. Na sua experiência, já tem algum casal de namorados aconselhados e que teve sucesso em relação à programação deles para... Não, isso é quase impossível. Não, o pior, nunca não tivemos, porque nós avisamos há tempos para casa, o menino apareceu e eu disse, passei pela tua namorada. Ih, eu fiquei noiva no passado, vou alterar. É complicado. E depois temos também casais que têm, por exemplo, que estão desesperados, não sei o quê. Depois, aí, ou vocês podem fazer filhos. Nós decidimos ter filho, mas tem que ter o cuidado de trazer o parceiro para fazer a eletroforese. E eles simplesmente desaparecem. Quando aparece já a senhora grávida, e tá, mas doutora, ainda não fiz a eletroforese. E vem mais outros dentro. Então, não adianta separa, tem coisa. Mas pronto, como se diz, água mole em pedra dura sempre dá textura. Então, um dia, se nós divulgarmos uma fazer palestras nas escolas, Para.
E aqui, o que eu vejo nessa hemoglobinopatia, sobretudo para anemia falciforme, né? É mais uma daquelas doenças que sempre tem carga antropológica, né? Vai se estudar, vai se depois demonstrar cientificamente, mas mesmo até nos lugares mais tem né? Então sempre vai ser difícil. É um exemplo, né? A forma como foi interpretada até em países muito desenvolvidos, né? Demonstrou isso. Na apresentação eu senti um pouco falta da nossa estatística aqui, né? Perceber até que ponto, pois, como é que nós estamos aqui em números. Em tempos eu vi uma apresentação aí no MINSA, mas não achei que aqueles números respaldassem muito a nossa realidade. O que eu queria perguntar? Duas coisas. Uma era sobre o hospital de especialidade, o novo hospital, né? O que é que a gente já tem aqui? Eu sei que vai rir, mas pronto, né? E o que é que a gente já tem aqui de algum avanço? Ou seja, algo diferente, né? Que não fazia o construído, né? No segmento desses pacientes e que agora, pelo facto do hospital já estar a funcionar, nós já fazemos, né? Ainda que o mínimo for. E depois a segunda pergunta é sobre. Aí, alguns anos a gente viu aqui, eu sei que existe uma associação de doentes com anemia falciforme, né? Eles trouxeram aqui, acho que há 10 anos, 10 ou 12 anos, um médico ganense, ou senegalês, se eu não estou em erro, e que trouxe aqui um fármaco que é o V500, né? Que inicialmente, camaronés, né? Pô, os VK500, que houve aqui muito barulho a nível da mídia e que depois também já tinha um estudo em andamento e que ficou reprovado na Europa, América. E não sei se a doutora consegue dar aí algumas dicas sobre isso. E depois, para terminar, eu acho que na abordagem hoje, né, de como é que se corta a cadeia, faz-nos muita falta políticas públicas de saúde. E por que eu digo isso? Conversar aqui na ponta, noivos, pré-noivos, etc., é quase impossível. É quase impossível, justamente até porque, do ponto de vista probabilístico, não é? E se tiverem mínima noção de probabilidade, eles vão arriscar 25%, né? E não estou a falar do nível menos esclarecido. Lá mesmo onde as pessoas são esclarecidas, se receberem a informação de que não, cada gestação, a chance que existe é de 25% por cada gestação, não é? Eles podem arriscar. Agora, o que nós não temos aqui, por exemplo, é o teste de pezinho na licença. Se nós tivéssemos aqui o teste do pezinho à nascença, não é? Sai um painel de doenças cuja anemia falciforme é uma delas. As pessoas já teriam informações sobre a doença desde a nascença, não é? Então, quando eu digo ter na rede pública, bem estruturado, não é? É isso. Quando uma criança nasce em qualquer lugar, por exemplo, agora vamos começar a ter aqui nem sei se já está a funcionar. Vamos ter aqui o registro de neonatos, não é? O registro civil, ou seja, aqui os pacientes, os bebês vão nascer e mesmo antes da alta vamos poder ter o bilhete. Isso é um avanço, não é? Vamos diminuir, se isso funciona na rede pública, nós vamos diminuir em muito o número de crianças sem documento de identificação. Então, me refiro a isso. Rede pública, estruturada, o parto ocorre no Golfo, em Luanda, em Cabinda, etc., em que até 72 horas depois colhe-se o teste do pezinho e depois sai o painel de doenças. A partir daí, as pessoas têm a ter muito mais informação. Até chegar à idade adulta, cada um toma a sua decisão, mas corta-se com certeza em muito a cadeia. Ok. O, o Instituto e quer essa associação, a associação não. Aí o Texas Children's Hospital,
um hospital infantil nos Estados Unidos, que criou um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, onde eles tinham a pretensão, ou seja, eles tinham a pretensão, fazia-se estatística e ofereciam hidroxiureia. Foi aberto um centro em Cabinda e depois aqui, por isso é que se começou a fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho fazia-se até há bem pouco tempo em rede pública, no Hospital Pediátrico, na maternidade de Lucrécia Paim, na maternidade do Gangula e outros hospitais, mesmo crianças que nascessem fora, iam lá naquela fase para fazer as vacinas, BCG, não sei o quê, e faziam o teste do pezinho. Mas era um projeto do Texas Children's Hospital com o Ministério da Saúde. Só que esse projeto, todos os projetos têm tempo, eles vieram cá, formaram pessoas, foram dando inputs e tinham um tempo, e eles foram avisar, nós vamos sair, nós vamos sair. Era para o governo depois tomar rédeas e, infelizmente, não tomou rédeas. Resultado, parou, porque não tem testes, e foi através do Children's Hospital também que se criou esse Instituto de Transplante. Foi esse Instituto o Hematológico. Acho que foi assim uma coisa acertada, Ministério da Saúde, na altura Hospital Pediátrico, queriam fazer transplante de doentes com anemia falciforme em princípio. De facto, onde eu fiz hematologia, era o transplante que eu menos vi. Vi transplante de outras coisas, de anemia falciforme era o que pouco se fazia. Mas pronto, a intenção era essa. Eu lembro de ter conversado uma vez com o Dr. Bernardino e ele ter dito que tinha uma criança. O Dr. Bernardino sempre foi o pai dos doentes com anemia falciforme, né? E ele estava muito sensibilizado. Uma criança que tinha tido um AVC do lado direito, começou a aprender a escrever com o lado esquerdo, passado uns anos teve um AVC do lado esquerdo. Então, o Bernardino estava mesmo a entrar em parafuso. Então, pronto, esse é só um exemplo de muitos doentes que passaram por isso. Então, aí surgiu a ideia, com o Children's Hospital, de fazerem um transplante de medula para anemia falciforme. Só que, é assim, quando muda o chefe da casa, as regras também mudam. Os objetivos também são todos trocados, então aquele instituto continua a ser instituto só para transplante. Só que para fazer transplante, de que quer que seja, tem que haver um serviço para o doente poder chegar ao transplante. E nós não temos nenhum serviço de hematologia, nenhum serviço onde o doente diz, não, ele já fez isso, já fez aquilo, está na altura de fazer um transplante. Nós não temos. Além dos exames todos que são exigidos para fazer transplante, que não existe naquele instituto. Aquele instituto, de novo, o que é que tem? Acho que um aparelho para a colheita de plaquetas, mas que ainda não conseguiram dadores para doar plaquetas. E já houve várias formações, as pessoas já saíram, já fizeram várias formações lá fora. Imagina, não conseguiram doadores para doar plaquetas. Então, agora imagina para doar medula, né? E depois saiu um médico para fazer essa formação. Quando nós, de facto, queremos que as coisas funcionem, é uma equipa que tem que sair. Porque o médico não trabalha sozinho. E ele também, se fica doente, se tem malária, se morre, quer dizer, mais ninguém trabalha. Tem que ser uma equipa, vários médicos, alguns, mas pronto. Então, o Instituto está nessa fase. Está numa fase que há dias que não faz eletroforese, pelo menos se fizer a eletroforese a qualitativa, não faz a quantitativa, não doseia os valores das hemoglobinas, então é um bocado difícil. Eu tive uma doente, ou seja, uma colega Dias do Maria Pia ligou-me por causa de uma doente que estava sangrando no Maria Pia. A colega ligou-me para discutirmos a doente, não sei o quê, ficamos lá a discutir. Quando eu perguntei pelo hemograma, ela disse que não tinha hemograma no Maria Pia. E eu disse, olha, então pede o apoio do Colégio de Hematologia. E ela disse que não, já tinha pedido e a hematologia também na altura não estava a fazer coagulograma. Então, não sei o que o Instituto vai fazer. Eu sei que o Instituto foi feito para transplante, tem poucas camas para transplante, tem 3 ou 4 andares, tem lá um monte de salas para laboratório, mas agora o que estão a fazer exatamente? Que não se fazia antes, absolutamente nada. E agora, em relação às estatísticas, eu globinopatia, porque há tempos apresentei um tema sobre uma mesa redonda
sobre as hemoglobinopatias, e então eu queria, e tentei com a estatística e não há dados, nós não temos dados, então fica muito complicado. Fica muito complicado, não temos mesmo dados. O VK500, olha, sinceramente não sei. Eu já procurei, não encontrei muita coisa sobre o VK500. Havia aí uma associação, sim, senhor. Essa associação, na altura, tinha um jornalista na associação que, contra tudo e contra todos, ele conseguiu alguns caminhos e chegar lá até o doutor Bernardino. Eu sei que o doutor Bernardino e o doutor e o Zé Cavanduna, na altura, foram lá até o Benin para verem, não sei o quê. E ele, pronto, produzia o VK500, que nunca soube exatamente qual era a constituição química, mas ele produzia aquilo de forma artesanal. Produzia aquilo de forma artesanal. E então, pronto, doses, não sei o quê, ficou um bocado complicado. Sei que a França estava a apoiar, sim, senhor, o projeto, mas depois acho que não deu em nada. Porque pelo menos não está liberado, não tem assim, não sei nenhum coisa que liberou e que estejam a fazer. Tem aí de um centro que fazia, o doutor Nascimento, o intensivista que fazia, e depois Ureia, ele e a doutora Cervelina eram defensores, mas pronto, eles nunca conseguiram. Nós fizemos agora não temos estado a fazer, mas nós na altura fizemos vários workshops, vários simpósios da minha falciforme, quando a clínica fazia naquela altura. E eu, inclusive, já convidei o doutor Nascimento para ir fazer uma apresentação, já que ele trabalhava com VK500 e ele nunca fez. Então, sinceramente, não sei. Não sei a quantas vezes anda, mas não é. Do futuro, eu fiz a Luzibab e o anticorpo monoclonal, que custa 2.500. Não, não. O Brasil tem América, os Estados Unidos e Nigéria também tem. Nigéria. Eles ficaram em 2 países aí africanos falaram. Nigéria, mas. Vai ter alguma pergunta da plateia? Gato. Lógicas, o tratamento que tem estado a regular, tem estado a melhorar, quer as leucemias, quer os linfomas, são anticorpos monoclonais, tem estado a crescer muito nessa área. Queria saber sobre as limitações que existem em Angola para a realização do transplante medular, do ponto de vista de limitações clínicas e legislativas. A segunda, posso? Qual é o contributo do Hospital Hematológico do país na melhoria da qualidade de vida do doente na pandemia pós-Covid? Será que as condições precárias socioeconômicas do país
será limite para técnicas mais avançadas de tratamento, como transplante de células de tronco? Praticamente foram as limitações que existem em Angola para a realização de transplantes. Limitações clínicas de todos os níveis. Doutora, podemos falar comigo? Há limitação a todos os níveis, quer no diagnóstico, quer no tratamento e do quadros. Porque para fazer transplante é preciso, as pessoas têm que estar capacitadas. Uma equipa tem que estar capacitada, que é médicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios, todos têm que estar. E há exames que não se fazem para que, de facto, o transplante seja efetivo. Legislativa. Não há legislação ainda. As condições socioeconómicas, já falamos sobre o plano, mas a colega que indira para além das quando as eleições teria implicação para alguma outra técnica. É assim, o Instituto, se fizer, são transplante de transplante de hematologia, né? Não tem a ver com órgãos sólidos, com os sólidos. Mas creio que ainda não estamos em condições. O Instituto tem um diretor, tem uma equipa do Ministério da Saúde que tem estado a tratar, andar nesse sentido, mas até agora que eu saiba não tem condições para fazer transplante neste momento. Limitações socioeconómicas e de situação, né? De situação para que se possa fazer transplante. Doutora, segundo a sua experiência, qual é o uso da eritrovitamina? Como é que se tem usado nesses pacientes? Ontem, por acaso, eu pensava, assim, eu tive a ver sobre eritrovitamina. E várias glutamina, ela de fato foi aprovada pelo FDA. Eu não tenho experiência nenhuma com ela. E tive a ver mais. Ontem, por acaso, perguntei à colega que trabalha comigo. Ela disse que também deu algumas vezes, mas que às vezes depois desapareceu e não sabe dela. E tive a ver, ela tem sido usada muito. Os desportistas e não sei quantos, todo mundo quer tomar glutamina, porque melhora, não sei o quê, mas está descrito que não melhora nada, que não faz diferença nenhuma nos desportivos, em relação à força, não sei o quê, mas em relação a quem fala, se não tem experiência. Então, colegas, já não temos mais nenhuma questão. Damos por hoje encerrado então a segunda parte. E mais um agradecimento. Por favor, essa frase, ninguém pode voltar atrás para fazer o processo, mas alguém pode começar a fazer o convite. Vamos lá, fazer eletrociência, catar e fazer ciência. Obrigada.